Fala galera, estamos aqui para discutir hoje o nicho do desempenho, o nicho do treinamento. Eu sou o professor Rodolfo Faiol, professor Lucas Ogbi, e a gente vai falar do seguinte caso. Imagina que você está numa academia atendendo seus alunos de personal e de repente resolve praticar um esporte. E agora? Como é que você faz? Já aconteceu isso contigo, Lucas? Diretamente não, né? Porque eu sempre busquei atuar no nicho do desempenho, né? Então os meus alunos já me procuravam com essa intenção. Mas é bem comum receber, essa semana mesmo eu recebi a seguinte pergunta. Era um rapaz, ele atua na área do treinamento, mas mais voltada para o fitness, e uma aluna dele começou a fazer ciclismo de rua. E ela queria melhorar o desempenho, e ele me perguntou: Lucas, me dá uma dica do treinamento. Então foi até muito por essa pergunta que surgiu essa ideia desse tema hoje, porque é uma situação que eu acredito que vai começar a acontecer muito mais, porque a gente está começando a ver a figura do desportista na sociedade, né? Aquela pessoa que tem uma profissão, está retornando, né? Durante muito tempo eu acredito que as pessoas começaram a fazer só musculação e acabaram largando muitas outras atividades físicas, até por conta de mitos, que você deixava de ter hipertrofia, atrapalhava no resultado e tudo mais. Hoje em dia a gente já sabe que quanto mais prática de atividade física, melhor. Então a gente vê as pessoas se aventurando na corrida de rua, no ciclismo, remo voltou a ficar muito em voga aqui em Belém, beach tênis, basquete, outras modalidades. Então, muito daqueles alunos que já estavam ali no ambiente da academia, que antigamente só tinham o objetivo da estética, aumento ali de força e tudo mais, mas não na performance em si, começaram a pedir para os professores que começassem a montar treinos mais elaborados para isso. Então, eu acho que é uma temática bem interessante para preparar e abrir a mente de vocês que estão aí, porque é uma possibilidade de mercado e você se destacar. E às vezes você é reconhecido na academia como um cara que atua com o esporte, um cara que trabalha diretamente com o esporte. E principalmente se a gente pensar que nós somos educados, basicamente, para trabalhar com hipertrofia desde a faculdade. Sim. Todas as regras, diretrizes, nomenclaturas, estudos que a maior parte dos professores universitários apresentam são voltados para a hipertrofia. E o treino de hipertrofia, ele não necessariamente, e diria mais, muitas das vezes não tem nada a ver com um treino de desempenho. Você pode estragar até o desempenho de um atleta com um treino de hipertrofia mal direcionado, mal colocado. Então, eu acho que encontrar um caminho ali desse atleta amador que ele quer até uma estética, mas ele quer melhorar o desempenho, é algo muito importante. Sobretudo, da pessoa realmente estudar para fazer isso, porque muitas vezes o cara só quer pegar ali no YouTube, ver um exercício e aplica e não sabe para que aquilo funciona, etc. e tal. Isso é muito perigoso. Foi até quando esse rapaz me perguntou, e se ele estiver vendo, não é de forma ofensiva, eu não quis levar para a resposta no Stories, porque eu não queria que soasse um tom ofensivo. Então eu fui no privado, daí falei, cara, eu acho que o primeiro caminho é você ter a serenidade, saber que você vai estar atuando numa área que não é sua. Se você diz na sua frase que você não se sente capacitado, então acho que é o ponto de você chegar e conversar com a pessoa, porque a chance de você fazer, como tu disse, um trabalho ruim e a pessoa não sair satisfeita, acabar queimando o teu nome e tudo. E se tu tem vontade de atuar nessa área, a primeira coisa é tu treinar, começar a estudar o esporte, treinamento esportivo, teoria do treinamento, várias outras coisas. Depois estudar a modalidade afinhar, se é ciclismo, corrida de rua, porque cada modalidade tem sua característica. Então o que acontece? Não quer dizer que a musculação tradicional, o treinamento de força da musculação não vai melhorar o seu aluno, pode gerar prejuízos, pode, mas a gente está falando de atletas amadores ali, um aumento de força, um aumento de resistência, um aumento de potência, vai melhorar a conduta daquele aluno. Mas aí você vai estar levando um resultado parcial, você não vai ter um programa de treinamento que o fim do programa de treinamento, o objetivo é melhorar o desempenho dele. Você tem um programa de treinamento geral que envolve força, potência e resistência, que vai melhorar o resultado. Agora, se você quer se posicionar no mercado como alguém que é especialista em treinamento, especialista em performance, em alto rendimento,
você tem que começar a utilizar ferramentas, utilizar meios e métodos de treinamento para poder voltar para isso. No teu caso, eu já conheço a história do Rodolfo, apesar de muitos de vocês acharem que o Rodolfo só trabalha com grupos especiais, pessoas de mais idade, mas eu sei que o Rodolfo já trabalhou com diversos atletas e continua trabalhando com atletas. E muitas vezes dentro do cenário da musculação. E qual é a tua experiência, a tua vivência nisso aí? Como é que tu acha que encaixa? Porque a gente vê muitos centros de treinamento para atletas, mas o atleta amador que está lá na sala de musculação, no dia a dia, nas academias, como é que tu vê essa mudança do mercado? Uma coisa muito importante de tocar, cara, é do cenário, do ambiente. Por exemplo, um atleta, não tenho dúvida que a maior parte dos centros de treinamento são locais melhores para treinar a pessoa do que numa academia tradicional. Mas tem gente, galera, que quer treinar na academia tradicional. Porque quer ter o conforto que tem ali, que geralmente não tem esse treinamento, estacionamento grande, um banheiro, sauna, não sei o que, enfim, um monte de coisa. E muitas das vezes até o próprio status de estar ali, etc. E você tem que respeitar isso. E aí você tem um espaço limitado para fazer alguns tipos de coisa, de treinamentos e tal. Mas falando especificamente da musculação, ela, de forma bem, tipo assim, o lugar de cadeira dela seria na preparação geral, a musculação mais tradicional, digamos assim, para preparar esse cara, a musculatura, tal, você aumentando a força, aumenta a potência também, de forma indireta, tal, ok. Agora, claro, existem exercícios que vão gerar maior transferência para o esporte, exercícios que envolvem mesmas cadeias musculares, envolvem movimentos semelhantes, que envolvem manipulação de grandes cargas. O que eu vejo muito é que, às vezes, as pessoas tentam inventar sim um determinado conhecimento. Um exemplo muito clássico disso, cara, por exemplo, tu tá trabalhando, digamos que um nadador, e tu pegar um halter e querer imitar o movimento de uma braçada. Cara, não tem o menor sentido, porque a gravidade está para um lugar, tu está tentando tracionar para o outro, não tem nada certo. Isso é o típico caso da pessoa que está tentando adaptar uma modalidade para algo que ela não é capaz de dar. Cara, e pegando o gancho disso que tu falou, nos últimos anos, assim, vamos botar da década de 2000 para cá, mas mais precisamente 2010, que eu acho que foi mais ou menos ali quando o CrossFit se tornou muito popular, né? Última década. E o CrossFit, ele trouxe aquele ambiente, o CrossFit treinamento funcional, né? Aquele ambiente de pesos livres, exercícios de salto, levantamento olímpico, kettlebell. Se você for pegar um centro de treinamento de alta performance, você vai ver aquilo lá. Só que em contextos um pouco diferentes. Sim. E aí o treinamento funcional, ele tem aquela premissa da funcionalidade, gerar funcionalidade ao corpo. E aí a gente sabe que no Brasil a gente tem uma cultura na educação física muito voltada para o fitness, não voltada para o alto rendimento, para o treinamento esportivo, como a gente tem em outros países, como Rússia, Estados Unidos, ponto. E o que acontece? Pela essa cultura vindo fitness, alguns conhecimentos são jogados de forma aleatória e levam a isso. Esses dias um aluno meu me perguntou, ele joga beach tennis. Ele falou, Lucas, um movimento específico, aí lembra, porque vem do funcional, específico, semelhança, projeto. Na polia, tem algum resultado? Então vamos pensar no seguinte, um movimento aqui de cortada, que tem no tênis, tem no beach tênis, tem no vôlei e tudo. O mesmo movimento aqui, eu posso fazer ele na polia, eu posso fazer ele com elástico, eu posso fazer ele numa máquina pneumática, eu posso fazer ele arremessando uma bola. Então, o gesto, o movimento motor é o mesmo, mas o incremento que eu uso são diferentes. E cada incremento desse vai gerar um torque diferente, um vetor de força diferente, uma relação de velocidade angular diferente, porque o elástico ele tende a ser mais folgado no início e mais pesado no final, a máquina pneumática tende a ser constante, a bola tende a ser mais pesada onde está na inércia, na fase final ela já está em movimento, então tu não precisa mais fazer tanta força. Então percebe que o gesto por si só não é garantia de especificidade, mas sim todo o padrão biomecânico, fisiológico, psicológico do que o cara vai precisar fazer. Então o que eu vejo muito? As pessoas querendo simplesmente pegar, como tu disse, o gesto motor do esporte e colocar lá dentro. Só que aí, com a falta do conhecimento e às vezes alguns conhecimentos
que são jogados de forma meio que aleatória no contexto do profissional de educação física, acaba tendo um pouco esse descompasso. E aí a gente vê muitas pessoas apenas reproduzindo movimentos, utilizando especificidade, transferências que são termos técnicos corretos, só que colocados de uma forma incorreta. Perfeito, cara. E assim, uma coisa também que é muito importante é a musculação no treinamento esportivo, ela não serve só para melhorar o desempenho. Ela serve também para evitar lesões, prevenir lesões e melhorar possíveis desequilíbrios. Exemplo, sei lá, qualquer esporte que você desenvolva tenha muitos saltos. Você acaba, quando você tem muitos saltos no esporte, pode ser basquete, pode ser o vôlei, tendo um maior desenvolvimento dos músculos extensores do joelho, no caso quadríceps, parte da frente da coxa, e do glúteo, em detrimento dos músculos posteriores de coxa. Isso aí vai gerar um desequilíbrio na tua musculatura que protege o joelho. Documentado na literatura com vários artigos, esse desequilíbrio quadríceps isquiosurais gera aumento de lesões, aumento de prevalência de lesões. Então tem que levar a musculação para esse lado também. Às vezes é até mais importante do que tentar adaptar o movimento para o esporte. Até porque esse movimento do esporte, essa pessoa já faz no esporte. Isso que tu falou é bem legal, né? Porque eu vejo que tem uma briga aí um pouco. Não, peso livre é melhor do que máquina. Se a gente for pegar um estudo de fato, existem algumas adaptações no peso livre, adaptações fisiológicas, morfológicas, que você não vai encontrar na máquina. Mas não quer dizer, porque um gera mais benefícios, que você tem que excluir totalmente o outro. O espaço que eu tenho de treinamento eu só tenho pesos livres. Mas por conta de espaço, de investimento, tudo. Mas agora que eu estou trabalhando com o Davis, a gente tem um salão de cross completamente equipado e do lado tem uma musculação. Então, por exemplo, tu falou posterior de coxa. Se eu for trabalhar com peso livre, eu tenho stiff, deadlift, suas variações, flexão nórdica, alguns exercícios de slide e tudo. Stiff e deadlift são exercícios que normalmente tem uma sobrecarga lombar muito grande. E praticamente todos os lutadores que eu trabalho sentem dores lombares. Por quê? Porque você utiliza demais durante o treinamento. Então, não quer dizer que eu não possa ir com uma mesa flexora, uma cadeira flexora, trabalhar lá de forma isolada para melhorar essa relação quadríceps e posterior de coxa? Eu posso. Às vezes você tem um atleta lá, por exemplo, atletas que... E a gente não está falando de atletas de alto rendimento aqui, um atleta de tênis que tem prevalência do braço dominante o tempo inteiro, o cara está trabalhando só de direita. Você olha para o cara, você vê a diferença. Acontece muito no masculino, principalmente. Você olha para o cara, você vê a diferença. Não quer dizer que eu não posso ir lá para trabalhar alguns músculos ali de forma isolada que me permite, que eu não vou conseguir no supino. Eu vou conseguir no supino qualquer, mas ali tem angulações diferentes, aqui eu posso trabalhar numa angulação assim, posso trabalhar numa angulação mais na horizontal, mais na vertical. Então me permite várias ferramentas. Se você tem um ambiente que é rico em ferramentas, utilize todas as ferramentas. O que não pode é você não utilizar. E aí é um ponto que eu quero tocar. Hoje em dia as academias já te proporcionam ter uma melhor qualidade de trabalho, porque a maioria das academias tem uma área de funcional hoje em dia. Pelo menos as girantes. Pelo menos as girantes. Tem uma área de funcional. Então tu acha que isso foi um motivo também que muito dos alunos começaram a procurar um atendimento um pouco mais voltado para o desempenho, pela presença do espaço ali? Ou tu acha que se continuasse só a musculação também teria esse mesmo fenômeno? Tu acha que o espaço interfere na escolha, mais ou menos, dos objetivos do aluno? Eu acho que foi um processo meio que inverso. O que acontece? Por que as academias tiraram máquinas da parede de musculação, isso está acontecendo direto, e colocaram espaços que você possa usar treinos funcionais, treinos específicos? Porque os alunos começaram a procurar isso. E aí o CrossFit tem uma parcela de contribuição muito grande. Quando isso começou? Quando o CrossFit começou a ficar muito popular e as pessoas começaram a migrar de academia tradicional para o CrossFit. As academias tradicionais pensaram, caramba, um espaço que não tem ar-condicionado, tem um custo menor, que não tem equipamentos caros, nem nada, eu vou perder para eles?
Não, vou oferecer mais tudo. barata. Manutenção muito mais barata, vou oferecer tudo. Até porque, se vocês lembrarem, 10 anos atrás, um box de crossfit era mais caro que uma academia tradicional. 500, 600 Hoje reais. isso não existe mais, é muito difícil, até pela concorrência. Mas enfim, então acho que é um movimento meio que inverso. As pessoas começaram a voltar a praticar esporte e eles têm uma necessidade de treinar esses movimentos mais específicos do esporte. E as academias, principalmente as grandes, que têm espaço, começaram a se adequar para isso. Hoje, por exemplo, eu tenho um personal muito na Bodytech. Cara, eu quando entrei lá 10 anos atrás, 12 anos atrás, o salão de musculação era tomado por máquinas. Todo. Hoje já tem ali pelo menos uns 30% do salão só com espaço para você utilizar por exercícios livres. Onde você pode fazer passada, onde você pode fazer movimentos com wall ball, tu tens no próprio piso demarcações para treinar agilidade, equilíbrio e tal. Então, eu acho que foi muito nesse sentido, sabe? Que houve a demanda de mercado e as academias se adaptaram para isso. Falta só um profissional se adaptar para isso. Cara, e como tu já entregou a tua idade aí, que tu já tá 12 anos na Bodytech, né? E a Bodytech foi a 5ª academia que o Rodolfo trabalhou depois de formado. Porra, sacanagem. Não foi a 5ª, mas entre estágio lá, foi até mais que isso. Agora, tirando a brincadeira, quando tu fala assim, as pessoas voltaram a praticar esporte, né? E eu acho bem engraçado, eu não consigo precisar um pouco porque eu era muito novo. Mas durante muito tempo você chegava para a pessoa, qual é a atividade, qual esporte você pratica? Musculação. Durante muito tempo a musculação configurou como atividade física de uma grande parcela do brasileiro. E nem esporte é musculação, né? Pois é, hoje em dia a gente já vê o contrário. Você fala assim, não, pô, eu jogo futebol, mas eu também faço uma musculação. Isso. O termo reforço muscular começou a ser muito utilizado pelo público leigo, né, pelo aluno, né, como um termo de alguém que utiliza um treinamento, que é a musculação, como uma forma de melhorar a atividade principal dela. E aí é justamente o posicionamento, porque por mais que você esteja no salão de musculação, você não precisa se posicionar só como alguém que faz um reforço muscular. Porque o reforço o quê? É preparar uma musculatura para aguentar uma sobrecarga do esporte. Não, mas você pode chegar para o seu aluno e falar assim, não, eu não trabalho só com reforço muscular. Eu faço aumento de performance, porque a gente vai trabalhar força, agilidade, coordenação, velocidade, eu vou melhorar o seu VO2 para você conseguir trabalhar um pouco mais dessa forma. E isso é bem legal. Acho que por atuar um pouco mais nessa área, hoje em dia 90% dos meus clientes são atletas que eu digo amadores e atletas profissionais. Então hoje em dia a minha renda já é oriunda do esporte, da atividade física. Eu acho que pegar nível Belém, existem poucos personagens que se posicionaram nesse mercado, mas justamente uma coisa que foi até uma dica tua, agora que eu comecei a trabalhar com vários atletas do beach tennis, eu montei uma cartilha, peguei vários indicadores de performance relacionados ao beach tennis, relacionado qual era o VO2 ideal, qual era o nível de potência ideal, o nível de agilidade ideal. E hoje em dia, quando eu sento para conversar com esses meus alunos, eu apresento isso. Eu faço uma análise sobre o beach tennis, mostro uma modalidade de alta intensidade, com movimentos curtos e muito velozes, porque um ponto dura uma média de 6 segundos, então é muito rápido, é muita potência. Eu explico para eles o que isso tem a ver com o treinamento, como eu posso melhorar isso, e o que acabou que a minha taxa de conversão de clientes ficou muito maior, porque praticamente todo cliente que eu sento para conversar, eu consigo converter e tornar ele aluno, porque eu me preparei, eu me posicionei atualmente com isso. Hoje em dia fechei a parceria com a Atlética, que é um centro de treinamento voltado para esporte, com fisioterapia, nutrição, medicina, justamente por conta desse posicionamento. Eles queriam um personal que trabalhasse na área do atendimento para profissionais e não profissionais. Então a gente vê hoje em dia muito esse mercado voltando, centros de treinamentos menores surgindo, voltado para esporte. A gente tem aqui em Belém o CPE, que é um centro de treinamento, a gente tem o centro de treinamento do AF, tu vai ver os caras estão lá ganhando uma grana, estão ali cheios de alunos, fazem parcerias com clubes e tudo mais. Então eu acredito que é um mercado, como tu disse, que está voltando, só que eu acho que está voltando cada vez mais, porque as pessoas querem ter essa experiência de ser um atleta, de ter o acompanhamento do fisioterapeuta, acompanhamento do nutricionista,
Eu lembro quando eu estava lá na Bel, que tinha o recovery, que era aquelas botas pneumáticas, a massagem que a atleta faz, a galera dava maior valor, porque aí tu te sente parte do meio, tu convive, e os fisioterapeutas começaram a fazer isso até antes dos educadores físicos dessa retomada. Sim. Então eu acho que é um mercado muito grande. E aí eu quero te perguntar uma coisa, Rodolfo, tu acha que esse é um mercado que o personal trainer pode viver somente disso, que ele consegue tirar o sustento dele, até mesmo ganhar uma boa grana, fazer um pé de meia muito bom atuando só nessa área, ou tu acha que é um mercado complementar do personal trainer? Não, é um mercado que ele pode viver só disso, com certeza, cara. Sabe o que eu acho que mudou muito? Antigamente tu tinha um treinador e ele fazia tudo. Se falasse que tu tinha um preparador físico, tá, o que ele faz? O preparador físico mandava correr. Corre lá 10 minutos, isso aí qualquer um faz. Hoje, tu está contando o que tu fizeste, tu preparaste uma cartilha com os indicadores e tal. Esse tipo de posicionamento é que faz o cara pensar assim, vale a pena investir no Lucas, vale a pena investir num profissional, num personal, para melhorar, para acompanhar meu desempenho. Então, o mínimo é tu ter noção do esporte, noção, trabalho muito com corrida, por exemplo, noção dos paces, noção da recuperação, do impacto fisiológico que cada treino dá no corpo, etc. Se você não tem isso daí, você vai ficar no mais do mesmo. Mais do mesmo ganha pouco, não tem jeito. Estou entrando no genérico. E aí, por exemplo, quando eu me posicionei no mercado de reabilitação, ninguém fazia isso. Então era um oceano azul. Só que eu conheço muita gente que é desse mercado e ganha muito mal. Por quê? Porque não consegue, ele simplesmente diz assim, não, eu vou trabalhar com grupos especiais, vou trabalhar com reabilitação. Mas o cara não manja nada, não explica nada, não faz nada diferente, tu não acaba não sendo reconhecido. Eu te diria assim, hoje, o mercado mais fácil para gente trabalhar sem muito conhecimento é da estética. Porque dificilmente alguma coisa dá errado. Tu pega um aluno que já é focado, que já gosta de treinar, tu passa um treino lá e faz uma boa dieta, alguns tomam anabolizante, vai dar certo. Agora, no desempenho, tu precisa ter conhecimento para o cara melhorar realmente a performance. Né? Agora, eu estava com uma atleta amadora, foi fazer a meia maratona do Rio, diminuiu em 5 minutos. Isso é uma vida, o PR dela. Na primeira meia maratona que a gente acompanhou, 5 semanas de acompanhamento, pouquinha coisa. Então, cara, é você saber realmente o que você está fazendo. A mesma coisa na reabilitação, na saúde e tal. Então, eu vejo que muitos profissionais fogem desse mercado ou atuam de forma complementar porque não tem as ferramentas, e quando eu falo de ferramentas, eu falo disso aqui, tá? Para estar atuando. Não é tão simples quanto parece. É porque é engraçado, né? Quando a gente fala em treinamento de alto rendimento, alta performance, preparação física, as pessoas têm muito uma visão do atleta profissional, né? O cara que está no clube de futebol, lutador profissional e tudo mais. Só que existe a figura do desportista, né? O atleta amador. Eu nem gosto de usar muito o termo atleta amador, porque atleta amador, um atleta olímpico é um atleta amador muitas vezes, né? Porque a categoria ali, nem sempre o cara vive só do esporte e tudo mais. Mas o desportista é a figura daquela pessoa que pratica um esporte com objetivo de saúde e de desempenho também. Assim, não é que o cara vai morrer se ele não for o campeão, mas ele quer ser o campeão. Ele quer melhorar em relação a ele mesmo. É ele mesmo, muitas vezes. E essa figura é uma figura que a gente vê cada vez mais forte na sociedade. Se a gente for pegar países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, você vê essa presença muito forte, é muito incentivado que a pessoa pratique atividade física, porque tem um lado social, um lado de que te ensina muitas coisas. E a gente vê às vezes isso migrando muito para o Brasil, né? A gente, acho que de uma forma até atrasada, porque durante muito tempo só se falava do futebol, era exceção dos outros esportes. Hoje em dia não, você chega numa escola, você já vê o garoto do tênis, o garoto do judô, a moça do vôlei, a moça do basquete, o rapaz que joga vôlei, a menina, já vê lógico, a grande massa ainda é o futebol no Brasil, mas a gente já vê uma distribuição. E muitas vezes a gente vê, principalmente pais que têm uma situação financeira um pouco melhor, investindo nesses garotos, para o garoto ter uma base. Porque você chega nos Estados Unidos, nesses países, a escola já oferece. Aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil, quem quer ter esse objetivo tem que correr por fora. Sim. Então, um exemplo é o Haroldo. O Haroldo trabalha com basquete e ele tem vários alunos que fazem parte da escolinha,
mas que os pais também pagam o personal trainer para ele poder melhorar o desempenho dos A alunos. maioria absoluta dos personagens dele são provenientes do basquete. O Haroldo é um cara que tem pouquíssimo tempo de formado, mas muito estudioso, muito dedicado em se posicionar com o basquete. Especificamente com o basquete. Se tu pensar no basquete, cara, não é um esporte muito popular, nem nada assim. É difícil o mundo jogar, tal. É um nicho bem pequeno. E eu lembro que eu conversava muito com ele, já fiz mentoria comigo e tal, justamente sobre isso, cara. Tu vai te posicionar, o nicho pequeno mas também tem poucos profissionais atuando. Então tenta relacionar, era a dica que eu dava, os movimentos do basquete com o que o cara consegue fazer num espaço de treino. Pô, e ele tem feito isso com maestria. Então tem muitas figuras. O próprio Luan, antes de ir para a área, o Luan do Carmo, antes de ir para a área acadêmica, ele era um cara que fazia isso. Tinha vários alunos ali juvenis no karatê, no basquete, no. Inclusive isso que levou ele para a área acadêmica, né? Isso que levou ele para a área acadêmica. Então, é o que tu falou, às vezes não é muito, mas você precisa de 20, 15 pessoas para ter uma cartela boa de cliente que está ali bem posicionado no mercado. Às vezes até menos. Às vezes até menos. Então, muito eu acredito que é do posicionamento. E assim, uma dica que eu tenho é não tente abraçar o mundo com as pernas. Não é porque você é preparador físico que você vai ser preparador de tudo. Você tem que entender do esporte, né? Você tem que entender do esporte, ter um conhecimento prévio. Então, selecione ali, você que está começando, que quer focar nisso, selecione uma modalidade que você tem afinidade, que você gosta. Preciso ser ex-atleta? Não, isso é um mito. Nem todo treinador precisa ser atleta. Tem inúmeros treinadores e preparadores físicos que não foram atletas ou que não foram atletas de alto rendimento e que, como treinadores, têm muito mais sucesso do que outros. No caso da preparação física, a preparação técnica vai fazer outro cara. A preparação física tem que só que entender. Mas tu não precisa, sei lá, ser o melhor corredor do mundo para trabalhar na preparação física da corrida. Então, eu acho que se posicione, eu acho que muito do que a gente fala aqui tem muito a ver com posicionamento, né? O posicionamento é uma coisa fundamental. E assim, para falar uma experiência própria, né? Há poucas semanas, eu e o Rodolfo, a gente estava conversando, eu estava relativamente analisando a minha carreira, se eu continuaria focado somente nessa área. E muito pelo Rodolfo falou, tu já plantou muita coisa, continua nesse caminho porque tu já está bem posicionado. E hoje em dia eu falo para vocês com toda tranquilidade, hoje em dia eu vivo do esporte, então eu consigo me posicionar dessa forma. Então tem mercado, e eu não preciso ter 50 alunos, não precisa ser uma modalidade que tenha 1000 praticantes. Às vezes uma modalidade que tem 200 praticantes, só tem um treinador especializado, você está no Oceano Azul. Exato. E tivesse 50, você é o único cara especializado, você vai pegar 5, 10, 15 alunos dali, tá ótimo. Então é bem legal trazer isso, porque, principalmente para a galera que está na faculdade, eu acho, porque a gente ainda tem uma visão muito limitada quando a gente está na faculdade. Por exemplo, hoje a gente falou sobre esporte, tu falou sobre o personal trainer atuando na reabilitação, pode ser um tema de um outro episódio, que é uma outra área. A gente falou do cara que trabalha exclusivamente com basquete, do cara que trabalha com beach tennis, do cara que trabalha com corrida de rua. Cara, o educador físico que se posicionou uns 10 anos atrás em corrida de rua ganhou muito dinheiro. Tem exemplo aqui, meu Sérgio Lobato vive disso, faz isso. Então, cara, tem muita coisa assim. Hoje a gente está tendo um fenômeno que é o beach tennis, que é um dos esportes que mais cresce. CrossFit, que é um esporte também, cresce de forma gigantesca, conseguiu se consolidar quando muitas pessoas falaram que ia ser modismo, que ia passar. Então, cara, é uma coisa que meu pai sempre me falou. O esporte é algo que sempre vai estar presente na sociedade. Então, eu tenho certeza que quem optar por esse caminho, por mais que não seja um caminho tão fácil, como tu disse, muitas vezes a área fitness é uma área um pouco mais rápida, mais fácil. Pelo menos mais rápido, né? Pelo menos, porque não vamos julgar fácil e difícil, mas mais rápido, porque você tem uma amostra muito maior de pessoas que você pode captar. Mas no momento que você se posiciona, a chance de você sair do mercado é muito grande, porque você cria uma relação, e eu falo por experiência própria, a relação treinador e aluno é uma relação, às vezes, muito maior do que de professor, é uma relação muito mais próxima. Então é muito difícil alguém lhe largar se você não pisar de forma horrível. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio do Decola Personal Podcast. Antes de tu terminar, eu tenho um negócio pra falar. Rapidão, desculpa te interromper. E a gente nem corta, tá? Fica assim mesmo. Cara, e deixando um recado pra galera, antes de
terminar realmente. Tudo isso que a gente falou não quer dizer que a musculação caia por motivo. Tá? Fiquei pensando nisso, será que o pessoal está dizendo que o esporte vai sobrepor? A musculação sempre vai estar junto, dando o suporte. Tá? Então eu acho, por exemplo, o CrossFit teve uma briga com a musculação, não sei o que, cara, ela vai estar sempre dando suporte. Inclusive, atletas de alto nível de CrossFit fazem musculação. Só que é tudo planejado, periodizado, etc. E de qualquer modalidade vai fazer. A questão toda é como fazer, né? Cara, é umas brigas assim que não tem fundamento nenhum. Daqui a pouco a população do mundo está chegando a 8 bilhões de pessoas. Se a China continuar no ritmo que está, e a Índia, 8 bilhões de pessoas. Cara, 8 bilhões de pessoas. Todo mundo desses 8 bilhões precisa fazer atividade física. Exatamente. Então, cara, que tenham 10 modalidades, o cara que é esportista, o cara que é do CrossFit, o cara que é da bicicleta, o cara bora botar. Cara, até o personal kids explodiu, cara. As pessoas, minha filha, 4 anos de personal, velho. Tem noção do que é isso? Por que eu sonhava com uma parada dessa quando eu era moleque? Então, é um negócio assim. Aqui a gente não tá para fazer um concurso de qual é a área mais rentável, a área mais importante, a área que se sobrepõe, mas sim mostrar para vocês que existem muitas áreas que o personal trainer pode atuar. Quem diria há anos atrás que o personal trainer está dentro do hospital? Como tem hoje muitos. Então o objetivo aqui é para você que está ali no meio de carreira, que está começando carreira, ou até que está buscando se reinventar na carreira, é perceber que existem muitos caminhos, além do caminho mais comum que a gente vê, que é o caminho ali da qualidade de vida e da estética. Exatamente. Então pessoal, isso que eu falou é fundamental, porque a ideia não é diminuir uma área, ser excludente, assim mostrar as inúmeras possibilidades que o personal trainer tem como carreira. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente já está com uma possível temática para o próximo, então aguardem aí que vai vir ainda muita coisa boa. Valeu! Valeu, galera!